especialmente agradecer a Frei Gilvander. Eu me sinto profundamente representado por todas as falas e me senti agraciado, dizendo assim a Deus, obrigado por estar participando de um momento tão importante, marcando na história também a minha posição, o meu testemunho. Aueri se diz na língua pataxó, dos nossos irmãos indígenas lá de São Joaquim de Bicas. Obrigado. Trazer a perspectiva do próprio Cristo, que é a construção, a inauguração do reino de Deus. Eu não entendo como que pode haver ainda esquizofrenia entre fé e vida, separação entre fé e vida, fé e transformação social, no coração daqueles que são atraídos pelo projeto de Jesus. Quando eu aceito Jesus, eu aceito todo o seu projeto de vida. E qual é o projeto de vida de Jesus? É o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Jesus, tudo aquilo que era considerado lixo na sua sociedade, ele trouxe para dentro, dizendo: bem-aventurados os pobres, os pequenos. Podemos dar vários exemplos: as prostitutas, os leprosos, cobradores de impostos, todas aquelas classes que eram excluídas, foi para elas que ele se dirigiu. E aquelas que eram dominantes, ele não teve nenhum medo de expulsar os vendilhões do templo, ele não teve medo de chamar de fariseus, de confrontar-se com Herodes. Então, nós temos aqui um projeto de vida para nós cristãos e que eu creio que faz consonância com todas as pessoas, homens e mulheres de boa vontade. Reino de Deus. Agora nós estamos num confronto direto desse reino de Deus com o reino de morte. Isso, quando o Frei Gilvander me perguntou se eu participaria dessa live, eu perguntei para ele, eu tenho outra opção a não ser dizer sim? Por quê? Porque, de fato, tudo aquilo que contribui para o reino de Deus, esse é o nosso lugar, nosso endereço nesse mundo. Tenhamos dúvida disso. E não vou me compactuar com aquilo que é morte. Então, esse é o segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui. Sobre a questão do desgoverno, ou dos desgovernos que temos, sobre a posição do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, respeitando a todos aqueles que elegeram, porque ele está eleito no sistema de democracia, nós temos que ter hoje, como cristãos e homens e mulheres de boa vontade, a honestidade de pensar. E eu acho que pensar dói. E os ditadores, eles querem chegar exatamente ao ponto de matar o nosso pensamento. E aí você cria uma série de jargões e vai para ir isolando os pensadores, aqueles que pensam mesmo de verdade, são críticos, avaliam a situação e acaba nos ilhando em fronteiras com preconceitos, né? Questões preconceituosas. Mas eu quero dizer, por outro lado, que os profetas, eles são subversivos, eles são questionadores e eles não aceitam morrer antes da morte. Para mim, se eu deixo de pensar, se eu deixo de questionar e de participar de movimentos como esse, eu estaria morrendo antes da morte, ou me omitindo, entrando para a história como omisso. Isso seria muito, muito doído, né? Muito doído para nós. Então, destacar mais uma vez, vocês já abordaram todos os argumentos para a gente dizer, entrar nessa luta pela democracia, enfim, vocês disseram praticamente tudo. Eu quero reforçar do lugar onde eu estou. Como membro da Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB, de norte ao sul do Brasil, nós temos conflitos agudos em nossa sociedade e nós estamos inspirados pela Laudato Si
tentando discutir outros projetos para a nossa casa comum, para o nosso planeta, para resolver crises agudas que são socioambientais, no caminho de conversão, que é aquele proposto pelo Papa Francisco, pela nossa igreja, a partir de Laudato Si. Quando eu me deparo exatamente com o oposto daquilo que a gente sonha, não tem jeito de a gente não se indignar. Ou seja, os projetos de flexibilização das leis que protegem o meio ambiente, a devastação do nosso sistema da Amazônia, a ver sendo dizimadas as nossas culturas indígenas, quilombolas, ver o nosso povo da agricultura familiar sendo tragado por projetos de multinacionais, ver uma mineração que não para e, pelo contrário, que acelera o seu processo de extrativismo dentro do nosso território brasileiro, em plena pandemia, quando nós estamos sofrendo mais de 70 mil mortes, quase 2 milhões de infectados, entrando essa pandemia para o nosso interior, para todas as comunidades, nós assistimos a um governo que diz, vamos deixar passar a boiada, vamos flexibilizar tudo isso, um discurso totalmente incompatível com a nossa luta e com a nossa fé. Ou seja, é o reino de morte que está se imperando entre nós. Além de todas as falas que vocês disseram, então, desse lugar da ecologia integral e da mineração, eu não tenho nenhuma esperança nesse governo atual, infelizmente. E aqui eu trago, porque algumas pessoas dizem assim, Dom Vicente, falar não resolve, temos que fazer. Olha, nós estamos fazendo. Eu trago aqui a memória dos nossos irmãos da Comissão Nacional de Ecologia Integral e Mineração. Eu trago aqui uma rede forte de atingidos pelo crime da Vale em Brumadinho, que estão na luta com pessoas que são maravilhosas, preciosas, fazendo a diferença, não vendendo a alma ao ídolo dinheiro, que eu acho que quando fala em Deus, aí, essas modalidades de governo atual, na verdade estamos nos referindo a um ídolo. Alguém me disse assim, Dom, o mandamento não tomar o santo nome de Deus em vão nunca foi tão presente na nossa sociedade, e é isso que eu penso. Não tem nada de Deus. É tomar o santo nome de Deus em vão quando eu tenho uma Bíblia de um lado e uma arma do outro. Cristão, com Bíblia na mão, que diz que tem Deus no coração e arma na mão, infelizmente, realmente precisa de conversão. Mesmo que não tenha arma, mas que apoie esses projetos, precisamos de conversão. Não tem jeito da gente fugir dessa realidade. Por isso que eu percebo que é mais do que justo que a gente não diga só fora Bolsonaro. Isso daí é fácil dizer, já temos argumentos assim convincentes e podemos passar e fazer muitas outras lives. O que nós também queremos mudar, ao mudar esse governo, é mudar um sistema neoliberalista, capitalista, que mata. Mata. Não há, se existe ciência, não há mais argumentos contra esse sistema, não há. Porque nós temos todos os dias, a começar pela minha luta em Brumadinho, com essa questão da mineração e tantos outros setores, que é um sistema que mata. Agora, vocês imaginam que já estamos aceleradamente pensando no pós-pandemia, mas como se tudo fosse continuar do mesmo jeito. Não vai continuar do mesmo jeito, a natureza não dá conta mais de nós temos que transgredir essa realidade e fazer uma verdadeira revolução ecológica, socioambiental, em nome, inclusive, de todas as vítimas que sofrem por esse sistema. Aqui eu colocaria também um ponto muito importante para nós, que é outro setor que eu estou empenhado nele na CNBB, o setor de educação e cultura. Meu Deus do céu, educação parece cinismo, estão rindo da nossa cara. Olha o que está acontecendo com o nosso sistema, com o nosso Ministério de Educação. Parece brincadeira, mas não é brincadeira, gente. Isso daí é um estilo de nos ludibriar, enquanto o que está acontecendo está lá no mundo da economia,
com um sistema perverso que vai tomando as suas decisões e passando por cima de todos os direitos que nós temos, inclusive dos trabalhadores, e aí fica nos divertindo na tela global dos meios de comunicação, põe ministro que diz é doutor, mas é plágio, e não tem ministro da saúde, vem, faz isso para poder ludibriar a gente enquanto o nosso povo está morrendo. Nosso povo está morrendo. Por isso que esse setor também de cultura e educação, olha a cultura hoje, quais são as representatividades, as representações que nós temos nesse formato de governo atual. Eu me sinto, sinceramente, participando de todos os processos da democracia. Eu me lembro que quando eu fui para o seminário em 1985, eu fui feliz porque nós estávamos acabando de viver a transição da democracia com as diretas já, e eu acompanhei vários processos desse setor político. Agora, eu nunca estive tão preocupado na minha vida como nesse momento atual. Não consigo, porque a gente dialogava com os outros governos, criticavam, nós já tivemos aí no cenário de democracia brasileira momentos muito complicados, lembra-se do impeachment do Collor e outros momentos que foram difíceis. Esse último momento mesmo de julgamentos, né, de atores da nossa sociedade que são importantes, mas esse momento agora é um dos mais difíceis pelos quais nós estamos passando. Eu não quero deixar de participar com vocês em momento algum, não só dessa live. Não só dessa live. Eu estou participando de todos os movimentos possíveis e quero deixar aqui, imprimir aqui a minha identidade. Eu sou bispo, eu tenho uma responsabilidade muito grande, inclusive daqueles meus irmãos da igreja que ainda apoiam esse projeto do Bolsonaro, tenho uma responsabilidade muito grande com eles, não vou negar a minha palavra e também o meu carinho, o meu amor para com todos, mas eu também tenho a obrigação de marcar a minha posição nesse momento tão crucial de nossa história. Queria reconhecer, assim, nesse final de nosso compromisso aqui, que o reino de Deus já está acontecendo no coração de todos aqueles que lutam braviamente contra todo projeto de morte para nós. Segundo ponto que eu partilho vem da palavra de Deus. Os pobres, no juízo final, são nossos juízes. Quando Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 25, vinde a mim, benditos, porque estive com fome, estive com sede e assim por diante. Eles nos julgarão, não só lá na vida eterna, mas já estão nos julgando aqui hoje. Como diz muito bem Pedro Casaldáliga, um homem em quem eu me inspiro no meu ministério episcopal. Na dúvida, fique do lado dos pobres. Se você tem dúvida em relação a algum ponto da sua fé, se você questiona Deus ou alguma coisa, ou se você está irritado com a postura de quem está pedindo que seja revisto esse governo atual, quem está em tantas causas aí fora Bolsonaro, fique do lado dos pobres, porque a conversão é para todos nós. E termino com Mateus também, capítulo 5. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa de mim, os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados, são felizes. Desconfie de uma religião, de um cristianismo que não incomoda ou que não é perseguido. Nesses tempos atuais, desconfie. É muito mais fácil a acomodação em nossas estruturas, inclusive nas estruturas religiosas, do que, de fato, a gente entrar em problemas profundos, crônicos de nossa sociedade e doar a nossa vida. Que Deus nos proteja e, se for da vontade dele, que a gente doe a própria vida por essas causas, por que não? Será muito mais bonito entrar para a história defendendo valores profundos e os nossos pobres que estão nos esperando para o nosso julgamento, do que a gente confortavelmente dizer que crê em Deus, mas não se tem obras. Obrigado mais uma vez ao Eire. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão.
se fecharem os poucos caminhos, mil trilhas